Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos então a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje eu quero ler com vocês um Salmo 46, versículos de 8 a 11, que diz o seguinte: Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como ele traz destruição ao mundo. Acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco e parte ao meio a lança e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Quando a gente lê esse texto, principalmente a partir do versículo 8, a gente fala, né? Vejam como ele traz destruição ao mundo. Aí você já pensa em guerras, Deus trazendo guerra. Mas é interessante a gente ver nesse texto que a destruição que Deus traz é exatamente o contrário. O Deus da vida destrói as armas de guerra. Porque ele diz o seguinte: acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco e parte ao meio a lança e destrói os escudos com fogo. Se a gente fosse pensar nas armas do nosso tempo atual, esse texto diria o seguinte, que o Senhor, ele quebra os drones, parte ao meio os AK-47, né, as armas de destruição, e destrói as armas de destruição em massa com fogo. E aí é interessante, então, que a gente precisa entender que nós vivemos um tempo belicoso. Eu estava fazendo uma pesquisa que hoje, agora, estão acontecendo no mundo mais de 19 tipos de guerras, 19 guerras. No ano passado, essas guerras mataram mais de 10 mil pessoas. De acordo com a ONU, uma em cada 95 pessoas hoje no nosso planeta tiveram que sair das suas casas por causa de conflitos. Eles são refugiados por causa de conflitos. E é tão confortante saber que o nosso Deus, ele tem o poder de parar essas guerras. E é tão confortante saber que no meio de todos esses conflitos há espaço para que nós nos aquietemos e saibamos que o Senhor é Deus. O grande problema é que muitas vezes, ao invés de nós sermos parte da solução dos conflitos, ao invés de nós orarmos pelo Deus da paz, nós somos também belicosos. Nós também usamos armas. E muitas vezes os nossos conflitos, as nossas armas podem não ser armas de guerra, né, de destruição em massa, mas podem ser armas, como eu falei um tempo atrás, pode ser a nossa língua. Uma arma que também mata. Que nós possamos então nos aquietar e saber que nós servimos a um Deus de paz. Jesus foi chamado Príncipe da Paz e o nosso Deus tem poder para destruir as armas de guerra. Que nós possamos então orar ao Senhor pela situação no Afeganistão. Que nós possamos orar ao Senhor pela situação na China. Que nós possamos orar ao Senhor pela situação na Índia, que nós possamos orar ao Senhor pela situação no nosso país e que nós possamos orar ao Senhor pela nossa própria situação, para que nós não sejamos agentes belicosos, para que nós não sejamos agentes de guerra, mas para que cada um sejamos embaixadores do Príncipe da Paz. Um beijo, vejo você na quinta e meu pai volta amanhã. Tchau, tchau.